Você que recebeu uma notificação por autuação à infração de trânsito, ou seja, uma multa, preste atenção como que você vai fazer para se defender. Você tem 3 oportunidades para recorrer contra a imposição de uma penalidade de multa de trânsito. Ao receber uma notificação de autuação de trânsito, você vai analisar esse documento, vai fazer um cotejo, campo por campo. Verifique principalmente data e horário do possível cometimento da infração. Verifique o órgão autuador e o agente da autoridade de trânsito responsável pela lavratura do auto de infração. Verifique o local e as características do veículo, como placa, cor, modelo, a fim de verificar se de fato se trata do seu veículo. Eu já peguei um caso, por exemplo, que a pessoa foi autuada supostamente no estado da Bahia pelo DENIT. Entretanto, essa pessoa nunca sequer esteve no estado da Bahia. Imagine no local em que supostamente ela teria cometido a infração de trânsito. E essa pessoa entrou em contato comigo desesperada e ao analisar eu percebi que se tratava do mesmo veículo, cor, modelo. Entretanto, a placa do veículo constante na imagem que fora capturada pelo equipamento, no caso era um radar, um dispositivo que mede a velocidade dos veículos, a imagem que foi captada por esse equipamento constava uma placa com outra numeração. Então veja, na hora de inserir no sistema, não sei se isso foi feito de forma automática ou manual, entretanto colocaram um número, uma letra errada e a notificação fora enviada para outra pessoa. Daí a importância de se verificar esse tipo de informação. Mas não é só isso. Tem algumas situações que o cometimento da infração de trânsito retratada pelo agente da autoridade de trânsito é impossível de acontecer. E é o caso de hoje. Vejam comigo. Se trata de uma autuação feita pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, ou seja, o DETRAN de São Paulo. Como você está analisando esses erros formais, trata-se da sua primeira defesa. Essa primeira defesa é chamada de defesa da autuação ou defesa prévia, como preferirem. Somente no caso de uma negativa, ou seja, o indeferimento dessa primeira defesa, ou no caso de não apresentar essa primeira defesa, é que você deve recorrer em primeira instância. No caso específico, você iria recorrer para a JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Dentro de todo órgão ou entidade de trânsito, obrigatoriamente por força do Código de Trânsito Brasileiro, deve funcionar uma JARE, uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que é um órgão colegiado, ou seja, tem mais de um julgador. Eles se reúnem e vai analisar a fundamentação jurídica para a lavratura do auto de infração, bem como os argumentos defensivos, juridicamente falando, para deferir o seu recurso. Se a JARE indeferir, negar o seu recurso, você pode interpor um recurso para a instância superior chamada de CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, para as autuações feitas por órgãos municipais e estaduais. Para os órgãos da União, eu vou deixar para explicar em um próximo vídeo. Retornando ao nosso caso específico, analisei a autuação e se trata de uma autuação feita pelo DETRAN do Estado de São Paulo. Como é a primeira comunicação, nós vamos fazer o quê? Apresentar a defesa da autuação. Qual o fundamento? Artigo 281 do CTB. Esse dispositivo trata do julgamento do auto de infração. Na prática, acontece o seguinte:
o agente da autoridade de trânsito lavra um auto de infração e manda para a autoridade de trânsito. Essa autoridade competente vai analisar o auto de infração para saber se o agente fez corretamente o que manda as normas de trânsito. Estando tudo perfeito, ele vai emitir a penalidade de multa. Por hora, ele está julgando o auto de infração para saber se o cara trabalhou certo lá na rua, lá em campo. Vejamos. Então, nós vamos apresentar a nossa defesa com base nesse dispositivo. Falar, olha, você tem que fazer o que manda o artigo 281. Além do CTB, nós temos a resolução do CONTRAN de número 900. Sempre recomendo olhar as resoluções do CONTRAN, porque isso muda constantemente. No momento em que eu gravo o vídeo para vocês, aqui está em vigor essa resolução que diz lá no artigo 3º como você deve proceder para apresentar a defesa e interpor recursos em primeira e segunda instância. Aqui, gente, você vai fazer a exposição dos fatos, vai dizer basicamente o que aconteceu e por que essa autuação de trânsito não pode prosperar ou por que ela não teria ocorrido, como foi o caso aqui. Nesse caso específico, o agente da autoridade de trânsito errou o local ou fez de propósito. Trata-se de uma favela onde é impossível, tem poste na rua e não haveria qualquer necessidade para que a pessoa transitasse sobre a calçada, até porque era de madrugada, não teria trânsito na rua. Sem qualquer motivo, o agente da autoridade de trânsito foi lá e disse que essa pessoa teria cometido a infração do artigo 193, que em resumo é transitar sobre calçadas, passeios, enfim. E aí você vai fazer o seguinte, você vai dizer que essa autuação não tem como acontecer, porque não teria motivo para a pessoa transitar sobre a calçada, e mais, você vai juntar fotos. E aqui vejam o local. Isso tudo aqui, gente, está na defesa. Então eu anexei, coloquei o link da defesa para o julgador acessar e falar, nossa, o que esse cara fez? Por que esse cara fez este tipo de autuação? Veja, aqui não tem como a pessoa transitar. Se você ampliar a imagem e dar uma girada aqui, no Google mesmo você consegue fazer isso. Vejam, você vai perceber que tem poste, não há necessidade. Segundo o agente da autoridade de trânsito, a pessoa teria transitado aqui. Esse espaço não é possível de caracterizar porque configuraria aí apenas entrada e saída de veículo, o que não seria o caso de uma autuação como quis o agente da autoridade de trânsito. O que vocês veem aí que não tem como, não é possível transitar, até porque nós temos um poste muito perto do outro, a calçada também é muito estreita, ou seja, uma autuação de trânsito praticamente impossível de acontecer. E é por isso que você tem que fundamentar isso daqui, explicando para o julgador que a autuação de trânsito não era possível no caso específico. Esse modelo de defesa, inclusive, já está disponível lá em nosso acervo de modelos de defesas e recursos contra a imposição da penalidade de multa de trânsito, contra a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como modelos de defesas e recursos contra a imposição da penalidade de cassação do documento nacional de habilitação. Clica no link que está na descrição do vídeo, você vai comprar o meu e-book e eu vou te mandar de bônus os links do nosso acervo com modelos editáveis para você utilizar aí no seu caso concreto. Forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo.